Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Soja Brasil. Hoje vamos acompanhar os números do plantio em todo o Brasil. Vamos ver quais são os desafios dessa temporada. Mais do que nunca tem que se proteger do risco elevado que existe para 2026. Nos destaques, moratória da soja, aumento nos embarques do mês e demanda por biodiesel em alta. A expedição passa por uma propriedade que investe na agricultura regenerativa. Aqui é a prova de que é possível ter alta produtividade aliada à regeneração de solo e do meio ambiente. Temos também os melhores momentos da abertura do plantio e a previsão do tempo. Soja Brasil já está no ar. A temporada 25-26 já começou e, além dos custos de produção, existem outros desafios. O plantio já começou para o Daniel. Os custos estão mais altos, as margens seguem apertadas. Esse dólar mais fraco, ele traz diretamente o impacto sobre o preço de soja. O Luciano, que também produz soja, tem uma estratégia. Principalmente na questão de custos, a gente tenta travar o máximo dos custos em sacas, fazer o barter, né? Para a gente sair um pouco, não ficar refém da volatilidade do preço. Mas assim, é muito difícil você acertar, entendeu? Nesta nova temporada, os custos de produção subiram entre 7% a 8%, segundo dados da Safras e Mercado. Com um custo médio em torno de R$ 6.500 por hectare e uma produtividade esperada de 60 a 62 sacas, o produtor precisa vender a soja pelo menos entre R$ 105 e R$ 110 por saca apenas para cobrir os gastos. Todo ano vai subir custos de produção, tá? Isso é uma máxima que vem justamente por conta de um efeito inflacionário que tem nos preços de todos os bens da economia. Isso é um movimento meio que natural. Mais uma vez, é preciso planejamento para garantir a rentabilidade. Eu acho que o segredo é esse, né? Sempre olhar os custos e os preços de venda na ponta do lápis para a gente conseguir maximizar essa relação. Além do custo de produção, os estados produtores da oleaginosa enfrentam outros desafios. A gente vem aí experimentando margens cada vez mais apertadas, as consultorias falam em margens abaixo, com queda da lucratividade em até 10 sacos por hectare para essa próxima safra. Então o produtor está vendo aí redução de crédito, aumento de custo de produção, margem líquida mais apertada, o que faz com que ele tenha que ser muito mais competitivo para conseguir uma rentabilidade mínima para continuar vivo. Não é uma safra fácil, acredito que não seja uma safra fácil para ninguém do Brasil, mas no Mato Grosso, por questão da logística, um estado mais distante dos portos, nós temos um custo de produção difícil, um endividamento importante do produtor rural e a dificuldade de crédito, né? E o Rio Grande do Sul vive uma situação muito pior, né? Vindo de vários problemas climáticos por vários anos, e este ano com dificuldade de crédito, falta de garantia para os produtores obterem crédito, e lá muita área vai ser plantada sem insumos ou com poucos insumos, e ainda vai ter áreas que não vão ser plantadas. São muitos desafios, mas o plantio segue pelo país. Vamos atualizar os dados. O plantio da safra 25-26 de soja no Brasil já começou. Segundo a Conab, pelo menos 11,1% da área prevista para a semeadura foram plantados. No mesmo período do ano passado, o ritmo estava em 9,1%. Apesar de avançar em relação a 2024, o plantio ainda está abaixo da média dos últimos 5 anos, que é de 16,9%. No mapa do plantio, o Paraná lidera com 31% da área já semeada. No Centro-Oeste, Mato Grosso chega a 18,9% e Mato Grosso do Sul, 14%, enquanto Goiás está com apenas 2%. Em Minas Gerais e São Paulo, o avanço é pequeno, de 2,7% e 4%, respectivamente. No Nordeste e Norte, Bahia registra 4% e Tocantins 2%. Em Santa Catarina, o plantio também avança devagar, com 2% da área. A expectativa para esta nova safra é de crescimento. A área plantada deve subir 3,6% em relação à temporada passada, chegando a 49 milhões de hectares.
E já que falamos de plantio, vamos saber como é que fica o tempo para todo o Brasil com o Arthur? Conferindo então a previsão do tempo para as áreas produtoras de soja em todo o país, a frente fria vai espalhando chuva, principalmente para São Paulo, Minas, região centro-oeste, ajudando a repor a umidade do solo e, claro, ajudando o produtor a avançar com a semeadura da safra 25-26. No sul, a chuva deve voltar tanto para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná a partir de sexta e sábado, quando então vamos ter o avanço de uma nova frente fria. Enquanto isso, o pessoal do Mato Piba segue aflito, com a falta de chuva, mas na semana do dia 20, como a gente vem avisando, entre 19 a 23, a chuva avança para a região, já ajudando a aliviar o calorão e o tempo seco, com pelo menos 50 milímetros no centro-sul da Bahia. E a boa notícia é que no período a chuva se mantém em Minas, Goiás, Mato Grosso, com mais 50 milímetros no período, praticamente aí acabando com o déficit hídrico na região. Quando a gente olha, para um importante município produtor, que é Sorriso, a gente olha para os próximos 30 dias essa condição, com temperaturas aí que mal passam dos 30 a 33 graus, com chuvas frequentes. Então, a atenção maior que o produtor tem que ter é principalmente na semana do dia 19 ao dia 22, onde os acumulados ali podem somar 30, 60 milímetros no período e acabar prejudicando os trabalhos em campo. Mas, no geral, umidade muito bem-vinda, com janela de tempo firme, principalmente entre os dias 17 a 19, depois do dia 23 ao dia 28 de outubro. O CAD decidiu que a moratória da soja será suspensa a partir de 1º de janeiro de 2026 e nós conversamos com um advogado para entender melhor isso. A AproSoja de Mato Grosso afirma que o fim da moratória traz mais segurança jurídica e livre concorrência. O setor agora vive um período de expectativa e negociação, aguardando novas definições do CAD e possíveis ajustes nas regras a partir de 2026. Essa medida, eu entendo que é uma forma aí de fazer com que as empresas tentem dialogar entre si para chegar num acordo, num denominador comum ou até se adaptarem futuramente na suspensão definitiva, cancelamento definitivo da moratória da soja. Esse é o intuito dessa decisão. Logicamente que esse cenário ele vai ter que ser reavaliado em janeiro, sob o primeiro aspecto, se a decisão judicial que suspendeu as medidas preventivas contra a moratória da soja vai estar em vigência ou não. Esse é o primeiro aspecto que tem que ser avaliado. E o segundo aspecto é o fruto, o resultado desse diálogo que houve nesse período entre as entidades interessadas. A guerra comercial entre Estados Unidos e China favoreceu o aumento das exportações de soja brasileira para o mercado chinês. E a gente quer saber como é que está esse cenário, como é que vai continuar esse cenário para o Brasil. E a gente traz aqui no estúdio para conversar com a gente o Carlos Cogo, da consultoria Cogo, que vai falar um pouquinho para a gente se o Brasil pode se consolidar aí como grande exportador ou ainda existe algum risco aí em relação a afirmar que o Brasil continua aí com esse grande mercado. Bem-vindo aqui com a gente, Cogo. Obrigado também a todos que nos prestigiam aqui no programa Soja Brasil e no Canal Rural. Sem dúvida, eu tenho dito nas palestras todas nesses últimos tempos que os Estados Unidos não estão perdendo o mercado para o Brasil em relação à China em 2025. Essa perda vem acontecendo ao longo dos anos. Isso começou realmente lá no primeiro governo Trump, quando o Brasil impulsionou de fato as vendas para o mercado chinês. De lá para cá isso só consolidou, mas claro, não dá nem para comparar com o que está acontecendo nesse momento, em que a China, pela primeira vez em 25 anos, não comprou nem 1 quilo de grão de soja dos Estados Unidos da nova safra 25-26 e já comprou do Brasil até setembro mais do que comprou o ano passado inteiro. Então, realmente, é um mercado que está completamente comandado pelo Brasil, não só em relação à China. O Brasil domina amplamente as exportações globais de soja, e isso não deve mudar no curto prazo. Até porque, Cogo, se ele for atrás de novos mercados, ninguém vai ter tanta soja quanto o Brasil. Não tem nenhuma dúvida disso. Estamos caminhando no ano que vem para uma safra recorde novamente, um laninha. Laninha geralmente está associado a grandes produtividades de soja, caminhando aí para colher 180 milhões de toneladas e ultrapassar as 110 milhões de toneladas exportadas, Um volume também que será recorde, e claro, aí com o peso da China.
Se no cenário das tarifas nada se alterar até lá, o Brasil deve seguir se beneficiando dessa guerra tarifária, vendendo mais para a China e com prêmios positivos que acabam injetando um preço adicional na soja brasileira. Para a gente encerrar, vamos falar aí um pouquinho das políticas econômicas dos Estados Unidos e câmbio. Como isso pode afetar aqui o nosso mercado? Sem dúvida, é um outro ponto que tem que ter atenção, né? Assim, primeiro, o mais importante para a gente transmitir uma mensagem verdadeira aqui, né? Se nada mudar, o cenário continuar como está, os prêmios para o ano que vem da soja vão seguir positivos. Então, vai colocar um preço a mais na soja brasileira, deixa a soja lucrativa no Brasil, a coisa segue como está. O produtor deveria, nesse momento, se preocupar com um eventual acordo entre a China e os Estados Unidos. Nesse momento, azedou de novo, chineses aí trancando a questão na exportação de terras raras, minerais raros para os Estados Unidos. O Trump já voltou a dizer que vai impor mais tarifas à China, azedou tudo. Mas, em algum momento, esse acordo acabar saindo, o cenário muda lá fora. As cotações futuras da soja vão subir, né, se houver mais demanda por soja americana, e os prêmios do Brasil vão recuar com bastante força. Orientação: produtor fixar a soja agora, aproveitar o momento, fixar prêmios para o ano que vem que estão no campo positivo, fixar o câmbio, fazer um hedge de câmbio, evitar novas baixas do dólar. O dólar está cedendo com essa entrada de divisas no Brasil e fazer opções call, principalmente, né? O produtor sabe o que é isso, fazer uma call, tentar obter um ganho com uma eventual alta dos futuros de Chicago. São 3 proteções que têm que ser feitas para o ano que vem. Mais do que nunca, tem que se proteger do risco elevado que existe para 2026. Eu queria agradecer sua participação aqui com a gente mais uma vez no projeto Soja Brasil, mais uma temporada começando aí, e estamos aí de olho no mercado, no câmbio, na logística. Muito obrigada aí, um abraço. Eu desejo a você também um excelente novo ano aí, e para todos aqui uma boa safra de soja em 2026. Obrigada, Kogo. No Conexão AproSoja de hoje, vamos até Roraima. Por lá, o calendário segue o modelo dos Estados Unidos. Enquanto o Brasil começa o plantio, eles estão colhendo. Nós estamos pertencendo ao hemisfério norte e o nosso calendário de plantio e colheita é totalmente invertido do resto do Brasil. Nós plantamos agora em maio e colhemos. Recentemente foi o nosso término da colheita, foi em setembro. Esse ano especial, o nosso cultivo da soja foi beneficiado com boas chuvas, um clima excelente. Os produtores apresentaram médias recordes em suas propriedades. Estamos conseguindo fazer plantas de cobertura porque ainda continuou chovendo, né? Vale lembrar que a chuva desse ano antecipou um pouco, todo mundo plantou mais cedo, colheu mais cedo também, mas principalmente o objetivo nosso que é a planta de cobertura, realizar plantas de cobertura pensando na matéria orgânica, pensando na estruturação do solo. E essa matéria orgânica, agora que vai entrar o período da seca, nós temos que protegê-la. E pensando nisso, a AproSoja Roraima fez uma parceria desde o ano passado com o Corpo de Bombeiros, para que não só nas nossas propriedades a gente cuide da nossa matéria orgânica, mas também a gente está auxiliando o Corpo de Bombeiros. Se na área vizinha desocupada não tem ninguém para dar o apoio, a gente nos coloca à disposição, todo associado coloca à disposição para combater as queimadas que prejudicam o nosso manejo e também prejudicam a sociedade como um todo. No próximo bloco tem as principais notícias do setor e ainda vamos falar de agricultura regenerativa. A gente volta já. Estamos de volta com o programa e olha só, a Expedição Soja Brasil passou pelo interior de São Paulo. Fomos a uma propriedade que investe na agricultura regenerativa. Vamos ver? A pouco mais de 200 quilômetros da capital paulista, a cidade de Pirassununga é o lar da Fazenda Estância, liderada pelas irmãs Natália e Aline. A propriedade se destaca pela produção diversificada de soja, mandioca, milho, sorgo e cana-de-açúcar.
Os 1.200 hectares garantem uma produção em larga escala, mas a sustentabilidade é um dos pilares do negócio por meio de práticas regenerativas. A gente começou primeiro olhando para carbono, convite do programa Pro Carbono, e a partir daí a gente descobriu, né, o porquê do carbono, o que é o carbono no solo, a relação com matéria orgânica, com a microbiota do solo e o quanto que isso tem uma correlação direta com a produtividade da minha fazenda. Então a gente descobriu com mapas de análise de solo e mapas de colheita o quanto que é correlacionado a quantidade de carbono que eu tenho no solo e a vida que está ali dentro. E isso depois vira produtividade para mim no mapa de colheita. Desde 2024, a propriedade da família Vick integra um programa global de fazendas sustentáveis. Aqui é a prova de que é possível ter alta produtividade aliada à regeneração de solo e do meio ambiente. O resultado são cultivos mais resilientes aos desafios climáticos. A agricultura regenerativa ela não é feita de uma forma só, não existe uma famosa bala de prata, né? É um conjunto de práticas mirando o longo prazo, quando a gente olha multi-anos, multiculturas, e aí sim você, num olhar de longo prazo, você consegue ter benefícios para o agricultor em rentabilidade e produtividade e para a natureza também, melhorando a saúde do solo, melhorando o consumo de água, a biodiversidade e também o clima, reduzindo as emissões, sequestrando o carbono. Afinal, a agricultura bem feita, a gente tem o potencial também de sequestrar carbono da atmosfera e colocar no solo. Entre as principais iniciativas de agricultura regenerativa na fazenda, destacam-se a rotação de culturas, plantio direto, plantas de cobertura nas entre-safras para proteger o solo do estresse térmico e otimização de insumos. Essas técnicas integradas já apresentaram resultados expressivos. No ciclo 24-25, houve uma queda de 60% nas emissões de carbono nas lavouras de soja, frente à média nacional. Já no milho segunda safra, a taxa foi 46% inferior. E isso foi fruto, né, não só de ter a produtividade maior, que isso melhora a nossa pegada de carbono, a gente também fez pequenas mudanças no nosso manejo, então escolher um fertilizante mais inteligente, escolher a fonte de nitrogênio mais inteligente, que teria menos emissões. E claro, quando a gente cuida da saúde do solo e eu ganho produtividade, a minha pegada ela é diluída, né, em sacas de soja, que é o que a gente conseguiu ver nesses números. A nossa visita à fazenda ocorreu em plena colheita da safrinha. Em breve, a palhada que protege o solo dará lugar ao plantio da soja. Diante dos desafios da atividade, a única certeza para a próxima temporada é que a busca por novas soluções sustentáveis não pode parar. Eu acho que o produtor ele tem que ser casca grossa, porque às vezes acontece que a gente faz tudo certo, tudo do melhor que a gente pode planejar e ainda assim, às vezes o clima não colabora com a gente. Mas o produtor não desiste, né? Então a gente, por mais que tenha tido um ano ruim, um ano que faltou chuva, a gente sempre fica muito animado para o próximo, já sempre muito otimista, esperando coisas boas. E a gente, eu sou muito ligada aos dados que eu tenho na fazenda, então a gente coleta dados de tudo, gosta de fazer muitos testes de tecnologia, testes de novos insumos biológicos. E a gente tem visto cada vez coisas mais interessantes, então estou super animada para esse ano conhecer coisas novas. É isso aí, os desafios existem, mas é preciso aí ser otimista. E agora é hora do Soja em um Minuto. A ANEC prevê embarque de 7,1 milhões de toneladas de soja em outubro, alta de 60,6% em relação à exportação no mesmo período de 2024. Demanda por biodiesel deve registrar alta de 6,3% em 2026. Segundo Stonex, o desempenho está ligado ao uso do óleo de soja. Em 2025, a demanda deve chegar a 8,4 milhões de toneladas. Projeto de lei aprovado assegura que proprietários de imóveis rurais que estão sob processos de demarcação, aquisição ou desapropriação pela FUNAI possam continuar a utilizar a propriedade enquanto o processo não é finalizado. Na palavra do especialista, vamos falar sobre sustentabilidade. Vamos descobrir juntos o que é preciso para conquistar a certificação Soja RTRS. Para obter a certificação RTRS, o produtor rural, produtor de soja, precisa atender 5 princípios da nossa certificação. Então, são eles: o cumprimento legal, condições de boas práticas de negócio,
Condições trabalhistas, boas condições trabalhistas aos seus funcionários. O terceiro aspecto é relacionado à sua relação com a comunidade do entorno. O quarto aspecto, sobre sua responsabilidade ambiental. E, por último, relacionado às boas práticas agrícolas, tais como plantio direto, cuidado com o solo, com a água, então, rotação, cultivos de rotação, entre outros. Então, são esses 5 princípios. Dentro deles, a gente tem 108 indicadores que são avaliados pela certificadora e depois auditados. Ao levantar todos os documentos que ele precisa ter para a certificação, ele acaba também aprimorando ali seus aspectos de gestão da propriedade. Acho que esse é um grande ponto. E o segundo ponto, claro, estando adequado com as questões todas de legislação e indo além disso, cumprindo com desmatamento zero, conversão zero e outros aspectos ambientais, ele também consegue atingir novos mercados, mercados que pagam mais. Então, hoje, a certificação RTRS é o maior esquema de pagamentos por serviços ambientais, ou seja, o produtor rural recebe um premium por essas boas práticas que ele está realizando na sua propriedade. Recebendo a sua auditoria, o produtor ganha um certificado no qual ele pode comprovar que todos aqueles aspectos foram auditados e realmente ele está realizando. Com essa comprovação, ele consegue vender a sua soja com esse premium, conforme eu mencionei. Além disso, o produtor também pode, além do mercado europeu, a gente também está tendo uma demanda pelo mercado de ração para aquacultura. Então, a ração para peixes também exige essa demanda da certificação de uma soja sustentável. Começamos outubro com a largada oficial do plantio e a gente vai rever agora os melhores momentos do evento realizado lá em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. O programa Soja Brasil de hoje fica por aqui. Continue acompanhando todas as notícias do setor no site Soja Brasil e no nosso Instagram, que é o @projeto SojaBR. A gente se vê. Tchau, pessoal! Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio 4x4 é Triton, Triton é Mitsubishi. E Rara, agricultura é nossa vida. Intacta 2 Extend, produtividade e 2X é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvem Agribusiness School e Climatempo.